lembre-se do que Deus te disse um dia. Porque aquilo que Deus te disse lá atrás, Ele não trabalhou com probabilidades. Ele não disse assim: meu filho, se for possível vai acontecer, meu filho, se as coisas estiverem cooperando vai acontecer. Não. Toda promessa de Deus que é direcionada e intencional, ela vem começando com a palavra certamente. Quando Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado, Jesus não disse assim: vamos tentar. Jesus disse: passemos para o outro lado. Mas espera aí, teve tempestade, teve mar revolto, mas o final da história é o barco chegando do outro lado, todo mundo são e salvo, o barco não tinha afundado. Por quê? Porque toda vez que Deus lança uma palavra, Ele lança com assertividade. Se eu falei, já existe. Se eu falei, vai dar certo. Se eu falei que vou salvar a tua família, no mundo espiritual todos já estão salvos. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 14. Nós vamos ler o verso de número 6 até o verso de número 13. Josué capítulo 14, versículo 6 ao 13. É um texto muito conhecido. E diz assim: Josué 14, versos 6 ao 13. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, diga assim, 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos, repita, foi há 45 anos, que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dai-me, pois, as regiões, ou a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Eu queria pensar com vocês sobre um tema: não esqueça o que Deus te falou um dia. Diga assim: eu não posso esquecer do que Deus me falou um dia. A Bíblia diz que Moisés, ele envia 12 espias para olhar a terra, para ver se a terra era boa. Diz a Bíblia que quando esses homens voltam para trazer um relatório para Moisés, a maioria ficou desanimada, a maioria não acreditou que era possível, e só 2 homens se posicionaram e foram integralmente fiéis ao Senhor, dizendo: não, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra dá para ser conquistada. Diz a Bíblia que 10 espias inflamaram o povo com medo, com desânimo, com desprezo até mesmo em algumas situações, mas a Bíblia diz que Josué e Caleb permaneceram inteiramente fiel ao Senhor. E eu queria que você gravasse essa palavra inteiramente. Por quê? Porque é possível ser fiel a Deus parcialmente. Exemplo: a ordem de Moisés foi para que os 12 fossem espiar a terra. Os 12 obedeceram, sim ou não? Sim ou não? Obedeceram. Mas não era só espiar, era acreditar que era possível. Então 10 homens, eles obedeceram parcialmente. Eles foram, mas não acreditaram que era possível. Mas Josué e Caleb, eles foram fiéis inteiramente ao Senhor. Eles a obedeceram, eles foram,
e acreditaram. Porque obediência não é 99%. Ou é 100%, ou é desobediência. Não dá para a gente servir a Deus de uma forma parcial. Não adianta você falar: Deus, eu obedeci quando o Senhor me disse suba no barco, mas agora no meio da tempestade você quer pular na água porque acha que vai afundar. Isso é uma desobediência. Isso não é uma obediência integral. Por isso que Josué e Caleb, eles se destacam nessa passagem como pessoas que obedeceram a Deus integralmente. E diz a Bíblia que pelo fato de Josué e Caleb acreditarem que era possível dominar e conquistar a terra, Deus usa a boca do profeta Moisés, do líder Moisés, e da boca de Moisés sai uma frase que vai mudar toda a história de Caleb. E a palavra que Moisés vai dizer é: certamente a terra em que vocês pisaram será uma herança para vocês. Agora presta atenção na palavra certamente. Diga certamente. Diga certamente. O que Moisés está dizendo? O que Deus está dizendo através da boca de Moisés? Não importa o que aconteça, não importa o tempo que dure, não importa quanto tempo vai se dar para que isso aconteça, mas certamente a terra que vocês pisaram serão de vocês por herança. Essa palavra certamente entrou no coração de Caleb. Essa palavra entrou de uma forma no coração de Caleb, que a Bíblia diz que quando Caleb ouviu isso da boca de Moisés, ele tinha 40 anos, diga 40 anos. Agora presta atenção, Caleb ele não só ouviu essa palavra entrou no espírito, entrou na alma, se hospedou dentro de Caleb. E aqui começa toda a história de Caleb. Tudo que Caleb vai fazer vai ser firmado em uma palavra que ele ouviu da boca de Moisés: certamente. Diga certamente. Diga certamente. Porque Caleb sabia que Deus ele não trabalha com probabilidades. Deus nunca trabalhou com estatísticas. Einstein dizia que Deus não lança dados e não tira sorte. Quando Caleb ouviu essa palavra certamente, ele estava dizendo: cara, está feito, já existe. No coração de Caleb, na mente de Caleb, no espírito de Caleb, ele já estava na terra. Vou repetir: no coração de Caleb, na mente de Caleb, no espírito de Caleb, ele já estava na terra. Porque ele sabia que Deus não era homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora eu vim essa noite aqui de tão longe só para dizer uma coisa para você: lembre-se do que Deus te disse um dia. Porque aquilo que Deus te disse lá atrás, Ele não trabalhou com probabilidades. Ele não disse assim: meu filho, se for possível vai acontecer, meu filho, se as coisas estiverem cooperando vai acontecer. Não, toda promessa de Deus que é direcionada e intencional, ela vem começando com a palavra certamente. Quando Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado, Jesus não disse assim: vamos tentar. Jesus disse: passemos para o outro lado. Mas espera aí, teve tempestade, teve mar revolto, mas o final da história é o barco chegando do outro lado, todo mundo são e salvo, o barco não tinha afundado. Por quê? Porque toda vez que Deus lança uma palavra, Ele lança com assertividade. Se eu falei, já existe. Se eu falei, vai dar certo. Se eu falei que vou salvar a tua família, no mundo espiritual todos já estão salvos. Isso entrou no espírito de Caleb. Agora olha para mim. Existem duas simbologias na Bíblia quando se trata da palavra de Deus. Duas figuras de linguagem para facilitar o nosso entendimento, os efeitos que a palavra de Deus causa na nossa vida. A primeira, mais conhecida, é pão. Diga pão. A segunda é espada. Diga espada. Quando a Bíblia se refere que a palavra de Deus é um pão, a Bíblia está falando de palavras, direcionamentos de Deus como provisões momentâneas. Por exemplo, tem gente aqui que precisa de uma palavra para esses dias. Tem gente aqui que precisa de um direcionamento para tomar uma decisão amanhã. Então Deus vai enviar um pão, uma palavra. E o pão, ele é diário. O pão é para momentos que você está precisando, provisões momentâneas para aquele momento. Então você vem, busca uma palavra, você entende e pratica. Na outra semana você precisa de outra palavra, vem outro pão quentinho, você vai e você é direcionado.
O que Caleb vai receber não é um pão. O que Caleb vai receber é uma espada. Porque pão você come hoje e precisa amanhã. Isso fala de palavras específicas, momentos específicos, que uma vez se concretizando, você até esquece a palavra, porque já recebeu sobre aquilo que a palavra tinha dito. Agora, quando nós olhamos para a palavra como espada, é aquela que entra no nosso espírito, na nossa alma, e fica. Passa uma semana, passa um mês, passa um ano, 10 anos, 30 anos, 45 anos, a espada está cravada lá dentro. Então Deus tem duas formas de direcionar o povo: com pão e com espada. Pão é o que tu precisa para amanhã. Agora, quando Deus coloca a espada no teu coração, uma palavra, um apontamento futuro, Deus está dizendo: deixa ela aí. Quando eu era criança, certa vez eu fui atrás de pipa, e eu lembro que tinha entrado um pedaço de madeira, um fiapo de madeira no meu pé. E aquilo ficou algumas semanas, e aquilo me incomodava demais, aquilo não me dava descanso, até o dia que eu tirei. A palavra que Caleb vai receber é uma espada cravada no seu espírito, que vai passar décadas e não vai dar descanso para ele. Deserto, luta, dificuldade, a palavra vai estar lá. E ele: Deus, o Senhor disse certamente, 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 certamente. Escute, eu não vim pregar essa noite sobre algo que você ouviu em um culto como uma provisão diária, não. Eu vim falar daquela promessa, daquela que você carrega anos na tua alma, no teu coração. Eu vim falar daquele direcionamento que Deus te deu, talvez em um culto, que aquilo nunca mais saiu do teu coração, da tua mente. Talvez em um momento de oração na tua casa, talvez em um GC, talvez no início da tua conversão. Em algum momento, todos nós, sem exceção, recebeu uma espada no espírito, e ela está cravada aí até hoje. Talvez uma palavra direcionada sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja. É aquela palavra que passa semanas, você sempre lembra. Ela te consome, ela não te dá descanso, ela que te impulsiona, ela que te empurra, ela que te eleva, ela que faz você acordar todo dia de manhã na certeza de que vai acontecer, porque quem falou é fiel para que se cumpra. Então, quando Deus manda uma palavra como um pão, Ele está mandando uma provisão diária. Mas quando a palavra entra como espada, é decreto, diga decretos. Pão é provisão momentânea, espadas são decretos permanentes. A palavra veio a Caleb como uma espada e entrou. Quando ele recebe com 40 anos. Irmão, olha para mim. O segredo não está no que você ouve, mas está no que você guarda. O salmista não disse assim: ouvi a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. Não, eu guardei. A espada está cravada. Eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra Ele. Sabe por que o inimigo ele faz de tudo para arrancar a espada, a palavra do teu coração? Porque uma vez essa palavra sendo esquecida por você, acabou. Eu não sei se você já parou para pensar nos detalhes da parábola do semeador. O problema é que a gente só olha para o solo bom. Mas tem um detalhe aqui em Mateus 13:4 que diz assim: e enquanto é lançado a semente, parte dela cai à beira do caminho. Diga beira do caminho. Diga beira do caminho. E as aves vêm e comem. Jesus disse que as aves é o maligno que rouba a palavra, rouba a semente. Agora a pergunta é: se foi semeada na beira do caminho, para que roubar? Que problema tem o diabo com a semente que está na beira do caminho? Beira do caminho faz parte do caminho. A beira do caminho é a parte um pouco mais dura do caminho. Mas se a semente ficar ali, com o tempo ela enraiza, com o tempo ela cresce, com o tempo ela dá fruto mesmo na beira do caminho. Porque a ave vem, porque o diabo sabe que se a palavra ficar, ele cresce. Se a palavra permanecer, ela vence. Se a palavra se hospedar, ela não vai desistir da família e vai dar a volta por cima. Por isso
isso que essa noite eu vim dizer para você: não esqueça do que Deus te disse um dia. E eu não estou falando palavras que te emocionou, palavras, não, estou falando aquela que foi no teu espírito, que está até hoje aí. Todo mundo aqui carrega a palavra, aquela que tu fala assim: cara, eu só estou hoje nessa posição porque um dia ele me falou. Tem gente que está aqui essa noite, que não faltou motivo para desistir, não faltou motivo para parar, mas tu pergunta para essa pessoa: cara, por que tu ainda continua? E ela vai dizer: porque eu nunca esqueci a promessa que Deus me fez um dia. Passa os céus, passa a terra, mas a semente está aqui, a palavra está aqui, a espada está aqui. O diabo tenta tirar, mas não consegue tirar, porque é essa palavra que entrou em Caleb, que fez Caleb permanecer, que fez Caleb vencer. Agora olha para mim, irmão. Caleb guardou essa palavra em seu coração por 45 anos. Diga: 45 anos. Deserto, lutas, perdas, sofrimento, mas a palavra estava viva dentro dele. Por quê? Porque não era pão, era espada. Não é 4 dias, não é 40 dias, são 45 anos. Caleb viu pessoas morrer, Caleb viu pessoas nascerem, Caleb viu terra se abrir, Caleb viu pessoas morrerem pertinho dele, Caleb viu milagres, Caleb presenciou derrotas do povo. Mas Caleb ia dormir com a palavra, acordava com a palavra. Eu creio que todas as vezes que Caleb dobrava o joelho, ele perguntava: Deus, quando vai se cumprir? Deus, quando vai se cumprir? Todo dia que Caleb se olhava no espelho, ele se perguntava: Deus, quando que vai ser? Caleb envelhece, mas a palavra está lá. O homem tem prazo de validade, mas a palavra não. Os desertos, as lutas, as dificuldades não roubaram a palavra de dentro de Caleb. 45 anos, por quê? Porque ele nunca esqueceu do que Deus falou um dia. Quando ele chega para Josué lá na frente, ele disse assim: Josué, tu estava lá e tu ouviu. Sabe o que ele está dizendo para Josué? Josué, você pode ter esquecido, eu não. Eu lembro os detalhes, eu lembro o ambiente, eu lembro qual foi a pedra que a gente sentou quando Moisés chegou para falar, eu lembro qual eram as circunstâncias, eu lembro o dia, eu lembro a hora, eu lembro a igreja. Josué, tu pode ter esquecido, eu não. Moisés falou isso desse jeito, naquele dia, naquela hora. Por quê? Porque foi a palavra como espada, foi algo que entrou no seu espírito, irmão. Quem carrega esse tipo de palavra, lembra quando foi, onde foi, quem foi, qual era o culto, você lembra? Você lembra qual momento foi da tua vida, um momento de desespero? Você lembra qual foram as palavras que você estava falando com Deus? Seja um profeta em cima do monte, seja alguém, aleluia, aleatório, talvez de uma praça pública que te parou e te liberou uma palavra. Em algum momento Deus te visitou e falou algo no coração que você carrega até hoje. Eu vim aqui só para te ajudar a relembrar de algumas coisas. Eu não vim falar de algo que Deus vai te prometer, que vai fazer de novidade, não. Eu vim fazer você lembrar daquilo que Deus já falou que ia fazer e talvez ainda não se cumpriu, para dizer para você: fica tranquilo que está perto, para você não desistir, para você continuar, para você não parar. O deserto, as lutas, as perdas podem tirar muitas coisas de sua volta, mas não pode roubar a palavra de dentro de você. Se você está recebendo essa palavra, levante sua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Essa palavra vai continuar queimando no teu coração. Eu não sei se falta uma semana, eu não sei se falta um mês, eu não sei se falta alguns anos, mas se Ele disse, certamente vai acontecer. Então se prepare, já comece a dar glória a Deus hoje. Já comece a celebrar a Deus hoje, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que Ele falou ao teu respeito. Será que você pode adorar a Jesus um pouco? Se você carrega a promessa, abra sua boca e declare isso. Lembre o que Ele te falou. Lembre o que Ele te falou. Lembre o que Ele te falou. Nós cremos. Nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança. Só a igreja declara isso. Vamos, erga sua voz, declara isso. Vai se cumprir, meu irmão. Você lembra da promessa? Vai se cumprir.
sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu matrimônio. Ele é fiel. Ele é fiel. A espada foi cravada aí dentro. A espada foi colocada aí dentro. Teu espírito, na tua alma. Não desista não. Lembra o que Ele te falou um dia. Às vezes a gente vive correndo atrás de novas revelações, novas palavras, sendo que tem muitas que estão hospedadas dentro de nós, que nós esquecemos, que ainda não se cumpriram. Para que novas revelações? Para a gente colocar nas mesmas gavetas do esquecimento? Para que novas promessas? Para a gente colocar de novo na gaveta do esquecimento? Caleb está andando com uma palavra há 45 anos no deserto. Só foi essa palavra que Caleb ouviu? É claro que não. Deus se revelava constantemente ao povo de Israel. Ele ouviu muitas coisas, mas aquela palavra foi a espada que Deus empunhalou no seu espírito, pá, e ficou. Ele está dizendo: Josué, tu sabe, Ele falou. E quando Ele falou, nós estávamos ainda sem qualquer perspectiva de terra. Você sabe que quando Ele falou, nós estávamos ainda caminhando no deserto. Tu sabe que quando Ele ainda falou, era algo improvável aos olhos humanos. Agora nós estamos diante da terra. Se passaram 45 anos, Josué. Eu estou com essa palavra queimando no meu coração. E aqui eu entendo. Eu só consigo compreender a partir dessa perspectiva. Quando eu vejo uma mãe, 10, 15, 20 anos, não desistindo de um filho que está nas drogas. Coloca na cabeça dessa mãe para ela desistir, ninguém consegue. E tu pergunta para ela: por que tu não desiste? Ela vai dizer: porque Deus falou comigo um dia. Deus falou no meu coração um dia que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Pega uma esposa, Marcos, a gente tem vários exemplos dentro de igreja, que a mulher passa tanta coisa, mas a mulher está lá. Aí tu pergunta: como tu suporta, como tu aguenta, como tu ainda não desistiu, como tu ainda não jogou tudo para o alto? E ela vai reivindicar uma palavra, uma espada que foi cravada no seu coração em algum momento. Não, o meu casamento começou no altar, vai se manter no altar, e vai, aleluia, glorificar a Deus no altar. Ele disse que certamente o meu casamento seria abençoado. Agora eu entendo o que faz pessoas permanecerem tanto tempo em deserto, em lutas, e não desistir, porque em nenhum momento caiu no esquecimento o que Deus falou um dia, o que Deus prometeu um dia. Eu estou falando com pessoas aqui que carregam promessas. Eu estou falando com pessoas aqui que não desistiram, porque tem uma palavra de Deus queimando em seus corações, e você sabe que é com você. Você sabe que é com você. E ninguém vai entender uma pessoa que carrega uma palavra de Deus em seu coração. Ninguém vai entender. Quem carrega uma palavra de Deus no seu coração, irmão, ele não é levado por vozes, não é levado por conselhos contrários à vontade de Deus. Passa o tempo, custe o que custar, Ele disse, vai se cumprir. Se Deus disse, existe. Diga: se Deus disse, existe. Se Deus disse que a tua família vai ser salva, isso para Deus já existe. Tu não está vendo, mas Deus já está vendo os teus filhos aqui nessas cadeiras vazias, o teu marido aqui nessas cadeiras vazias adorando a Ele. Se Deus disse para você que existe uma promoção, existe uma carreira, existe algo muito grande para você lá na frente, talvez nos teus olhos pareça impossível, mas se Deus disse, para Ele já existe. Porque a Bíblia diz que o nosso amanhã pertence a Deus, ou seja, Deus sempre está um dia à nossa frente. Ele já está no amanhã. Quando Deus vem falar conosco, é simplesmente Deus saindo do nosso futuro, se revelando no nosso presente, para dizer como vai ser daqui para frente. Deus só veio aqui essa noite dizer para mim e para você como vai ser o nosso futuro. Ele foi lá, deu uma olhada no nosso futuro e disse: ó, vai dar tudo certo. Eu vou repetir: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo na tua casa, vai dar tudo certo no teu ministério, vai dar tudo certo no teu coração, na tua saúde vai dar tudo certo. Irmão, eu estou pregando para alguém essa noite aqui. Quem carrega promessas de Deus aqui nessa noite? Então, pelo amor de Deus, abre a tua boca e dá um glórias a Deus, aplauda Jesus. Se você carrega uma promessa, responda a isso, reaja a isso. Não esqueça o que Deus te falou um dia.
Não esqueça o que Deus te falou um dia. Eu carrego algumas espadas dentro de mim que nunca mais saíram de dentro do meu coração. Muitas palavras a gente ouve, os pães, né, do dia a dia a gente ouve, mas a gente esquece. Mas tem aquela. Eu lembro um dia que eu estava em cima de um monte orando. Eu lembro o detalhe, eu lembro tudo. Deus usando uma irmã que estava lá. E ela falou, vai acontecer isso, Deus te fala que vai ser assim, vai ser e tal. E foi desenhando tudo, irmão. No momento eu falo, cara, é improvável demais isso. Passou alguns anos. Quando chegou o dia de cumprir aquela promessa, foi exatamente como Deus tinha falado em cima do monte. Passou anos. Eu disse, meu Deus, Deus é fiel. É o que Caleb está dizendo para Josué. Josué, Deus é fiel, diga, Deus é fiel. Tanto é que Caleb diz assim para Josué, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Foi há 45 anos que ele disse isso. Olha o que Caleb está dizendo para Josué. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. Foi 45 anos. Sabe o que ele está dizendo? Josué, tu acha que os 45 anos de livramento de Deus na minha vida foi à toa? Josué, eu guardei a palavra de Deus e Deus me guardou. Josué, eu guardei a promessa de Deus e Deus me guardou. A espada está cravada aqui 45 anos e Deus tem me livrado, me mantido vivo, para que a promessa se cumpra. Irmão, quem é crente que carrega uma palavra, ele não vive por coincidência nem por sorte. Ele vive por promessas e providências de Deus. Tem gente que fala, foi sorte. Não foi sorte, é porque tem uma palavra de Deus que precisa se cumprir na tua vida. Então Deus está te mantendo vivo até hoje. Nós chegamos até aqui porque existem muitas coisas que ainda nós vamos viver em Deus. Eu queria que você dissesse para uma pessoa, tem muita coisa que você ainda vai viver em Deus. Josué, ele me manteve vivo por 45 anos, porque ele tinha falado, ele tinha prometido. Eu cheguei aqui até esse momento porque ele foi fiel. Depois que Caleb ele fala sobre o livramento de Deus em sua vida por conta de uma palavra, ele vai dizer para Josué, Josué, eu ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Agora olha para mim. Primeiro Caleb fala sobre a palavra, sobre a promessa. Depois ele vai falar sobre as condições físicas dele. Por quê? Porque quando a palavra ela é lembrada, a nossa força é renovada. Quando a promessa é lembrada, a nossa força é renovada. Ele está dizendo, eu lembro que ele disse, certamente a terra será minha, onde eu pisar será meu por herança. Eu me lembro, então se eu me lembro, isso me fortalece. Se eu me lembro, isso me traz força. Se eu me lembro, então eu não estou me sentindo cansado. Não, eu tenho 85 anos, mas o meu espírito é como o de um garoto, de um jovem que acabou de descobrir algo e está entusiasmado. Quando tu lembra a promessa de Deus sobre a tua vida, isso gera para você entusiasmo. Tu acorda amanhã de manhã dizendo, cara, eu vou para cima. Por quê? Porque eu lembro da palavra que Deus disse para mim. Caleb está dizendo, a força que eu tenho, o vigor que eu tenho, é porque eu lembro da palavra. Eu lembro da palavra. Só perde a força quem esquece a palavra. Só perde a força quem esquece a palavra. Desistir é esquecer o que Deus te falou um dia. Desistir é esquecer o que Deus te falou um dia. Então Caleb está dizendo, eu não esqueci. Se eu não esqueci, eu tenho força, eu estou animado, eu vou para cima, nada vai me parar. Eu lembro que antes de eu entregar minha vida a Jesus, há uns 18, 19 anos atrás, eu fui envolvido com muita coisa no mundo, droga, bebida. A minha adolescência e começo da juventude foi muito ruim. E a minha mãe ali sempre crente. Quando eu era pequeno, eu recebi uma palavra de um grupo de missionários que foram em casa. Minha mãe estava no momento de oração e esse grupo de missionários liberou uma palavra sobre a minha vida. E a minha mãe tomou posse daquilo. Se passou anos, eu já um adolescente, quase
entrando na idade de jovem, me envolvi com um monte de coisa errada. E nunca esqueço, Marcos, que quando eu chegava doidão da rua, loucão, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que eu encontrava minha mãe orando e minha mãe dizendo para Deus: o Senhor disse, o Senhor me falou lá atrás que o meu filho iria te servir, que o meu filho seria um pregador da tua palavra, que o meu filho estaria te adorando. O Senhor disse. Eu nunca esqueço isso. Quantas vezes eu ouvi a minha mãe orando e dizendo: mas o Senhor disse. Aí hoje, na presença de Deus, olhando para esse texto, aí eu entendo porque a minha mãe conseguia suportar o que suportava com um filho dentro de casa totalmente viciado, e um pai e um marido também alcoólatra. Aí eu consigo entender de onde vinha aquela força que trabalhava das 7 às 18, chegava e ia para a igreja, ainda tinha que cuidar de uma casa totalmente disfuncional e não desistia. Aí eu entendo, porque o momento de renovação de força era o momento que ela relembrava a promessa de Deus. Mas o Senhor disse. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A tua vitória não começa quando tu estende as mãos. A tua vitória começa quando tu busca na tua memória o que Deus te falou um dia. A tua vitória começa através da tua mente, em lembrar que Deus prometeu, e se Ele prometeu vai se cumprir. Então eu não vou desistir. Desistir é esquecer o que Deus falou um dia. Todos os vitoriosos não sofrem de amnésia. Todos vitoriosos na Bíblia, todos não sofrem e não sofreram de amnésia. Desistir é esquecer do que Deus te falou um dia. Sabe por que tem gente aqui querendo desistir, pastor? Porque você está esquecendo o que Deus te falou lá atrás. Mas eu vim essa noite embaixo do Espírito Santo de Deus para fazer você lembrar. A espada está aí dentro, a palavra está aí dentro. Vai dar certo. Vai dar certo. Se você entrou essa noite dizendo: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou tomar a decisão que eu não queria tomar, Deus está dizendo: não faça isso. A palavra está aí dentro. Ah, mas já passou muito tempo. Isso significa que então tu está mais perto do cumprimento do que ontem. Ah, mas eu não sei se eu vou aguentar. Josué, Deus me manteve vivo até hoje. Olha para mim, irmão, eu vou terminar aqui. Se tu não tivesse palavras, se você não tivesse promessas, já era para dar ruim faz tempo. Já era para ter acabado faz tempo. Se o teu casamento não tivesse promessa, já era para ter acabado faz tempo. Você sabe disso. Se o teu ministério não fosse uma promessa de Deus, já era para ter findado faz tempo. Se a tua empresa, se a tua vida. Mas por que diante de tanto deserto, tanta luta, tanta situação, você ainda está aqui? Você está aqui hoje, quarta-feira, 2025. Teve um ano atrás que você falou: não vou aguentar, acabou. Passou um ano, tu está aqui nesse frio, dando glórias a Deus, aleluia. Talvez no ano passado você disse: agora acabou minha família, acabou tudo. Passou mais um ano, vocês estão aí. Quinta-feira é dia dos namorados. Aí você pergunta: caramba, por quê? Porque Deus, quando te falou, Ele disse: certamente, 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 certamente a terra que você pisa será sua. Sabe que você pode aplaudir a Jesus e ficar de pé? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas só Deus sabe como está o teu coração. Só Deus sabe como estão as suas preocupações. Só Deus sabe a angústia de alma que você tem carregado no seu secreto. Quantas lágrimas Caleb derramou nesses 45 anos. Quantas vezes Caleb talvez entrou dentro do seu quarto e guerreou com os céus. Quantas vezes pessoas chegaram para Caleb, talvez colocaram na cabeça dele: cara, desiste desse negócio aí, isso aí é loucura. Mas tinha uma espada cravada no seu coração. O diabo tentava tirar, não conseguia. As dificuldades tentava tirar, não conseguia. Essa palavra não dava descanso para ele, consumia ele todos os dias.
Acredito que todo ano de aniversário, quando ele ia bater parabéns, olhava para o bolo, para a velhinha, ele dizia: Deus, se foi mais um ano, mas eu não esqueci. A palavra vem com 40 anos, com 45 anos, ele está diante do cumprimento, ele está com a mesma força, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo e com a mesma fé. A pergunta é: Deus, como é possível? Como é possível? É que Caleb se alimentou através das memórias. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu creio que quando vinham as vozes externas, ele lembrava da voz celestial dizendo: certamente a terra que você pisou será sua. A batalha da mente é uma das batalhas que nós temos que aprender a lutar para vencer. Porque se o diabo ganhar aí dentro, ele vai ganhar aqui fora também. Você sabe qual foi o segredo de Davi ter ido lutar contra Golias? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele lembrou das experiências que ele teve com Deus do leão e dos ursos, lembranças passadas. Segundo, porque ele lembrou que ele era circuncidado e Golias não era. Lembranças do presente. Eu tenho aliança. Quando Davi chega, ele diz assim: quem é esse incircunciso? Sabe o que Davi está dizendo? Quem é esse que não tem aliança com Deus vivo? Está afrontando a gente que tem aliança. Davi, ele vai buscar na sua memória dois acontecimentos: os livramentos de Deus e a aliança com Deus. Ele disse: eu vou. Por que tu vai? Porque Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso. Lembranças. Mas por que tu vai? Porque quando eu nasci, eu fui circuncidado. Eu tenho uma aliança, eu sou hebreu. Tenho uma aliança, tenho um pacto. Ele não tem aliança com Deus, então ele vai vir comigo, vai vir contra mim com paus, com pedras, pensando que eu sou qualquer coisa, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Lembranças. Sabe por que Jesus não desceu da cruz quando falaram para ele: se tu é o filho de Deus, então desça daí? Sabe por que Jesus não desceu da cruz e nem falou nada? Lembranças. Jesus na cruz, eu tenho certeza que ele voltou lá no início do seu ministério, lá nas águas do batismo com João. Quando ele é batizado, o Espírito vem, o céu se abre, e o Deus, o Pai, aparece e diz com a própria boca: tu és o meu filho, a quem eu tenho prazer. Lembranças. Busca aí na sua caixa de Pandora o que Deus falou a teu respeito naquele dia. Feche seus olhos. Pai, nos ajude a lembrar de cada palavra. Nos ajude a lembrar das promessas, daquelas palavras que o Senhor colocou no nosso coração, que queimou, a gente chorou. A gente saiu daquele culto, Pai, abastecido, saiu daquele momento de secreto, Pai, entusiasmado. Mas parece que diante das lutas, diante das dificuldades, a gente esqueceu, a gente deixou, a gente parou. A gente saiu deste lugar de revelação, de manutenção daquilo que foi falado. Talvez o diabo veio e tomou as sementes da beira do caminho, porque sabia que se ela ficasse, ia alcançar raiz, ia encontrar terra funda, ia gerar frutos. Pai, nos ajude a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O nosso casamento, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, aleluia, a nossa vida financeira. Todas as áreas da nossa vida nós carregamos um direcionamento, uma palavra, um apontamento, uma revelação, uma realidade dos céus. Em algum momento da nossa caminhada contigo, aquela espada foi cravada no nosso coração, está aqui. E nós precisamos lembrar disso, para que haja força, para que haja ânimo, para que haja fé e certeza. A gente não vai desistir. Diga assim, coloca a mão no seu coração, diga assim: eu não vou desistir. Diga: eu não vou desistir. Diga: eu carrego uma palavra, eu carrego uma promessa. Vamos. Escute, eu sei que essa noite, um pouco fria, Deus, Ele te trouxe aqui de uma forma intencional e proposital, para falar ao seu coração, porque Ele sabe que você esfriou na fé. Você por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da igreja, se afastou da promessa, esqueceu o que Deus te falou um dia. Tem pessoas que estão aqui também, que ainda não se entregaram, não se decidiram
estão vindo na igreja, mas sempre quando chega um momento de tomar decisão, fica ali no quase. Sabe, a nossa vida é feita por escolhas e decisões. No campo das decisões, até o fato de não tomar uma decisão já é uma decisão de não fazê-lo. Não existe neutralidade quando nós estamos diante de uma bifurcação em tomar uma decisão ou não tomar. Toda escolha vai nos levar para um lugar. E sabe, faz 18 anos atrás, faz 18 anos melhor, dizendo que eu tomei a melhor decisão da minha vida, que foi entregar ela para Jesus. Eu quero convidar você que está afastado de Jesus, você que ainda não entregou a sua vida a Ele, que você faça isso hoje. Deus tem algo novo para você. Existem promessas que ainda não se cumpriram e só vão se cumprir quando você se posicionar. Você está chorando, teu coração está queimando. Você nem pode falar que alguém falou de você para mim que eu não sou nem daqui. O próprio Deus te conhece, porque Ele te ama. E por te amar, Ele preparou esse ambiente, preparou toda essa atmosfera profética para dizer: filho, chegou a hora, vamos recomeçar.